Muito bem, 5 princípios que você precisa dominar, são 5 requisitos para você obter riqueza, né? Esses 5 requisitos aqui, se eu fosse você, ficava nesse vídeo, porque eles são bem diferentes aí. Pelo menos 3 deles vão ser bem diferentes do que você costuma ouvir aí pro YouTube, né? E por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Se você não percebeu ainda, né? Existe um padrão por trás dos indivíduos que obtêm riqueza. É claro que esse padrão aqui que eu vou falar, esses 5 requisitos aqui que você precisa dominar para ser rico, para construir riqueza, eles não vão se aplicar a todas as pessoas ricas, porque tem aquelas que elas ganharam uma herança ou elas acertaram na loteria, ou seja, tiraram a sorte grande de alguma forma. Mas, via de regra, a maioria das pessoas que obtiveram riqueza a partir do seu próprio esforço se enquadram em pelo menos 3 ou 4 requisitos desse aqui ao longo da sua carreira, da sua história. Tá certo? Então vamos lá. O primeiro, eu vou abrir aqui o meu Word para vocês acompanharem. O primeiro requisito é o seguinte: esse aqui é o primeiro princípio para se obter riqueza, que é aquisição de ativos mais do que aquisição de passivos, tá bom? E aí você vai me perguntar, Vitor, o que que é um ativo, né? E o que que é um passivo, ok? É o seguinte, ativo é tudo aquilo, vamos escrever aqui, ó. Ativo é tudo aquilo que gera riqueza, ou que tem o potencial de gerar riqueza, tá bom? Que te dá dinheiro, resumidamente, né? O ativo é tudo aquilo que você compra com o seu dinheiro, mas que pode te dar mais dinheiro, beleza? E o que que é o passivo? O passivo, obviamente, é o oposto disso. O passivo é tudo aquilo que gasta sua riqueza. Ou seja, o primeiro requisito que você precisa ter é o seguinte, e que a maioria das pessoas que obtiveram riqueza com o próprio esforço tem, é esse aqui, é comprar durante a sua vida mais coisas que são consideradas na categoria de ativos do que coisas que são consideradas na categoria de passivo. Por quê? Porque geralmente as pessoas ricas, elas têm fontes de renda, ela tem mais fontes de renda, né, do que fontes de gasto. Isso é um raciocínio meio óbvio, porque para acumular riqueza, basicamente, você precisa ganhar mais do que você gasta. É só assim que você vai acumular. E para isso, você precisa exatamente disso aqui: aquisição de ativos. E você precisa comprar ativos mais do que você compra passivos. Eu vou te dar alguns exemplos aqui agora do que pode ser um ativo. Por exemplo, ativos. Pode ser você não comprar, mas começar uma empresa. Por quê? Porque a empresa pode te trazer dinheiro, isso é um ativo, né? Também pode ser você prestar um serviço, também é um ativo, certo? Comprar um produto e revender, ou seja, fazer um negócio em cima da revenda de produto, é um ativo, né? Quando você compra o produto para revender, esse produto se torna um ativo. Quando você compra o produto só para usar, ele se torna um passivo, correto? Então, vamos aqui de novo, para eu te mostrar um pouco mais do que pode ser os seus ativos. Pode ser também investimentos, né, na bolsa, por exemplo, ou renda fixa. Por que que investimentos são ativos? Porque eles trazem dinheiro, ok? E o que que seria um passivo, né? Um passivo, por exemplo, seria um carro de luxo só para passear. Ou seja, você não vai usar esse carro para fazer negócios, para trabalhar nem nada. Você comprou esse carro de luxo só para passear, só para desfilar por aí. Por que que o carro de luxo, ele se torna... o carro de passeio, no geral, não precisa ser de luxo, tá? Ele se torna um passivo. Porque este item, um carro, por exemplo, ele tem mais chances de te gerar gasto do que retornos. Quer ver? Eu vou te explicar. O carro... Vamos pular para a linha de... Vamos substituir aqui, na verdade. Por que que o carro é um passivo? Porque o carro, você gasta
gasta com combustível. Você gasta com pneus. Você gasta com manutenção, né? Enfim, uma série de gastos. Você gasta com a depreciação. Quando você compra o carro, ele já passa a valer menos. Ou seja, o carro é um passivo porque ele gasta o seu dinheiro e não faz você ganhar mais, né? A não ser que você use o carro para trabalhar, etc. Então, o primeiro princípio, o primeiro requisito é o seguinte: comprar mais ativos durante a sua vida do que passivos. Isso significa que você não vai comprar um carro, que você não vai comprar um produto que você goste? Claro que não. Todo mundo precisa dos passivos para viver, tá bom? Vai ficar muito difícil se você não tiver um carro, por exemplo, para ganhar mais dinheiro, né? Porque você não vai conseguir ir de um lugar para o outro. Então a gente precisa dos passivos. O lance aqui é o equilíbrio entre os ativos e o passivo. O ativo sempre tem que ter a mais, tá bom? E como é que você faz para o ativo sempre estar em maior quantidade, tá? Tem algumas coisas que você pode fazer. Primeira coisa, você vai... Nossa, passou uma moto aqui com um barulho absurdo. Primeira coisa, você vai sempre separar uma boa fatia da sua renda para comprar ativos ou para investir na sua empresa. Você entendeu o que é ativo, né? Não necessariamente é comprar, mas você vai separar uma parte da sua renda para investir em coisas que vão te dar dinheiro de novo. Não necessariamente investimento em bolsa, essas coisas, porque no começo você não vai nem conseguir fazer isso ainda. E um outro ponto, né, que você vai fazer é o seguinte: para esses ativos sempre estarem em maior quantidade do que os passivos, você vai comprar os passivos apenas quando o rendimento dos seus ativos permitirem. Ou seja, quando eu vou comprar um carro, quando a minha empresa, que é o meu ativo, estiver me dando dinheiro suficiente para eu comprar esse carro sem prejudicar o meu ativo, que é a minha empresa. Ou seja, o ativo é sempre o ponto-chave aqui, né? Vamos então para o próximo conceito aqui. O próximo requisito é você entender sobre o princípio da convexidade, tá bom? E eu vou abrir o Word aqui mais uma vez para te explicar o que é isso, mas antes eu quero te dar um plano de fundo. Convexidade nada mais é do que você fazer um pequeno esforço ou um pequeno investimento, e esse pequeno esforço ou um pequeno investimento tiver um potencial de te gerar riqueza muito grande, ou seja, é fazer e investir pouco e ter um retorno significativamente maior. Quando você tem perfil desse, algo que você gasta pouca energia ou pouco dinheiro, mas dá um bom retorno, isso está dentro do padrão de convexidade. Se você não sabe, convexidade é representado matematicamente por uma curva de ascendência, né? Eu vou te explicar aqui no Word para ficar mais claro um pouco como é que é essa questão da convexidade, tá bom? Vamos lá. O que é você aplicar o princípio da convexidade na sua vida? Convexidade é você encontrar coisas, por exemplo, você vai construir os seus ativos. Dentro desses ativos, você tem que encontrar coisas que você invista, por exemplo, R$50, né? E eles têm o potencial de te gerar... Vou dar um chute aqui, tá? Não precisa ser desse nível aqui que eu tô colocando, mas, por exemplo, algo de R$50 que possa virar 500. Por exemplo, um serviço. Você gasta R$50 com material para o serviço, mas você cobra R$500, ou seja, o seu custo foi só 50, certo? Isso é algo convexo, que tem convexidade. Por quê? Pequeno investimento que pode gerar um grande retorno. Quanto mais coisas desse tipo você tiver, mais rapidamente você vai acumular riqueza. E depois disso tem um outro, já vamos entrar aqui no outro requisito, no outro conceito aqui, que tem tudo a ver com a convexidade. Então a convexidade eu vou voltar aqui para falar com você, convexidade é investir pouco ou pouco tempo e ter um bom retorno. Você tem que buscar coisas desse tipo para acumular riqueza mais rápido, certo? Porque quanto maior o retorno que você conseguir em cima do seu investimento, menor o prazo de tempo até você acumular mais riqueza. Então você precisa constantemente buscar essas coisas que dão mais convexidade. E a outro princípio é a exponencialidade. Então vamos colocar aqui, ó.
aqui é convexidade, tá? E aqui embaixo nós vamos falar da exponencialidade. A exponencialidade é muito parecida com a convexidade, porque ela é a continuação de algo que tem convexidade. Então você investiu R$50, né, e ganhou 500, como é que você faz para tornar esse investimento agora, além de convexo, você tornar ele exponencial? É você agora investir os 500 que você ganhou, tá? Então aqui no primeiro, ó, de 50 para 500, nós tivemos uma multiplicação de vezes 100, certo? E agora, se eu investir 500 e vamos supor, né? Aqui é uma suposição, uma simulação. Vamos supor que a taxa de rendimento aqui desse nosso investimento, desse nosso serviço, se mantenha em vezes 100. Agora, eu não tenho mais só R$50 para investir, eu tenho 500. E 500 vezes 100 vai virar 5.000. Isso aqui, essa continha aqui, é o que torna os seus ativos, né, as coisas que te trazem dinheiro, exponenciais. É quando você pega aquele investimento que tem convexidade, aquela empresa que você coloca uma certa quantidade de dinheiro e ela te dá bastante lucro, né, aquele serviço seu, e você reinveste o lucro. E aí você consegue um panorama, né? Você consegue fazer com que esse lucro ele seja exponencial. O que é exponencial? É que ele vai dando saltos cada vez maiores. Então, o próprio lucro que você tem serve de alavanca para lucrar ainda mais, né? Isso aqui é o princípio da exponencialidade. É você sempre reinvestir o lucro para aumentar de maneira mais rápida, né, os degraus de lucro que você consegue. Então, imagina se eu ficasse a vida toda investindo R$50 e ganhando 500, investindo R$50 e ganhando 500. Eu nunca sairia do lugar, então eu preciso tornar essa curva exponencial. Eu preciso pegar os 500 que eu ganhei e da próxima vez não investir só 50, investir 500. Ou, no mínimo, investir 250, né? Investir pelo menos uma parte do meu lucro. E aí você está dominando o requisito da exponencialidade. Ninguém fica rico sem algo que faça um certo esforço e dê lucro e sem reinvestir o lucro para tornar o crescimento exponencial. Então isso é um princípio-chave. E o quarto princípio agora é o equity. Você já deve ter ouvido disso aqui, muitas vezes lá pelo Flávio Augusto, né? O que é o equity? O equity é a capacidade, é o valor que alguma coisa tem. Esse valor não é só o valor financeiro. Por exemplo, se você tem uma empresa, ela tem um equity, ela tem um valor. Esse valor é tudo que ela consegue gerar de lucro, de caixa, né? Mais a possibilidade de gerar lucros futuros que ela tem. Ou seja, o equity, vamos voltar aqui para o Word, é o valor real, tá? Por exemplo, em dinheiro, né, o dinheiro que a empresa tem no caixa, que ela pode gerar de lucro, etc., mais o valor percebido de algo, né? Então você precisa buscar o seguinte: primeiro, gerar resultados reais com as suas empresas e com você mesmo. E segundo, buscar agregar ou criar valor percebido para você como pessoa e para as suas empresas. Quando você faz isso, você permite que as coisas que você tem e que você mesmo tenha um valor maior do que aquilo que realmente vale. Por exemplo, a minha empresa pode valer R$500 mil. Ela tem R$500 mil em caixa. Então, nossa, essa empresa vale R$500 mil porque tudo o que ela tem soma R$500 mil. Só que quando eu olho para o potencial de lucro que ela pode gerar daqui 10 anos e para o quanto as pessoas gostam da marca da minha empresa, eu consigo vender a minha empresa que vale 500 mil, eu consigo, vamos pôr aqui, ó, a minha empresa que vale 500 mil, quando eu somo o valor percebido, eu consigo vender ela, por exemplo, por 1 milhão. Aí você fala, mas ela não tem lucro suficiente para ser vendida por 1 milhão. Mas a marca, o valor percebido vale muito. Então,
As pessoas ricas, geralmente, elas criam valor para a sua própria pessoa e também para as suas empresas. Por quê? Porque se o Vitor, né, por exemplo, eu estou criando conteúdo na internet, todo mundo começa a me conhecer, você concorda que eu começo a ter um valor? As pessoas estão dispostas a pagar mais por mim porque elas percebem valor em mim, porque eu tenho uma audiência, porque eu tenho respeito das pessoas. Então você precisa investir em valor pessoal, né? E em valor para suas empresas, para suas marcas, para aquilo que você está construindo de patrimônio e ativos. Porque quando você faz isso, você vai ter no futuro isso aqui, ó. Quando você gera valor, você vai ter mais oportunidades de ganhos muito grandes, certo? Porque o valor vai se acumulando e quanto mais valor a sua pessoa ou os seus empreendimentos tiverem, por mais você vai conseguir vender eles ou mais você vai conseguir cobrar pelos seus serviços lá na frente. Por isso que quem cria conteúdo na internet e fica famoso cobra muito caro por uma consultoria, por uma mentoria, por um curso online. Por quê? Porque ele criou muito valor. Então, ele pode cobrar mais que as pessoas não vão achar que ele não vale aquilo. Então, ninguém vai falar assim, você não vale 500 mil, você vale 1 milhão, né? Ninguém vai falar isso quando você tem uma marca muito conhecida. Então, o valor te ajuda no futuro a criar grandes oportunidades de lucro baseado no fato de que você pode cobrar mais caro pelas coisas que você cobraria um valor diferente. Então, por exemplo, se eu não sou famoso na internet, eu posso cobrar R$1.000 por uma consultoria. Mas se eu sou famoso na internet, eu posso cobrar 10 mil por uma consultoria. Qual a diferença entre uma e outra? A diferença é que nessa eu tenho mais valor percebido. E nessa, não. Só que você concorda que nas duas eu sou o mesmo Vitor. Eu sou o mesmo Vitor. Só que quando eu acumulo o valor percebido, eu consigo cobrar mais. Deixa eu ligar meu celular aqui para a gente ver o último ponto. O último ponto é um que você já ouviu muitas vezes por aí, mas você precisa ouvir de novo, né? Vamos lá para o Word. É ter uma mentalidade... Eita, meu Word não tá apagando aqui. Vamos no backspace raiz mesmo. O último requisito é ter uma mentalidade anti-manada. Nem sei se escreve assim, né? Mas basicamente é o seguinte: você precisa pensar diferente da massa. Por quê? Porque as maiores oportunidades de obter riqueza não estão naquilo que todo mundo faz, pelo menos não no que todo mundo faz do mesmo jeito. E para que você consiga perceber essas oportunidades, você vai ter que se comportar de um modo diferente do restante das pessoas. Você vai precisar ter aquele princípio do outsider que fala, né? O cara que consegue olhar os lados de fora das coisas, né? Então tá todo mundo lá, né, se formando na escola, entrando numa faculdade para ganhar um bom salário. Veja, se a manada, se a massa toda tá fazendo isso, você precisa olhar os caminhos alternativos. Por quê? Porque para onde todo mundo tá indo, não vai ter recurso para todo mundo, ou seja, vai dividir o recurso entre todo mundo e todo mundo vai ganhar muito pouco. Então você precisa ver os caminhos alternativos. E para isso, ó, essa cabeça aqui tem que estar preparada para correr riscos que os